Sabe quando a gente pensa na rede elétrica, a primeira imagem que vem é, sei lá, torres gigantes, transformadores enormes fazendo aquele zumbido característico. E no meio disso tudo tem as subestações, que são tipo o centro nervoso que controla todo esse fluxo de energia. Elas são gigantes, superpotentes e, claro, essenciais. Mas o que pouca gente sabe é que dentro delas existe um sistema ainda mais crítico, um verdadeiro herói anônimo. Pensa só. O que acontece quando dá um problema sério na rede? Um curto-circuito, por exemplo. De onde a subestação tira energia para agir e se proteger em questão de milissegundos? Como ela consegue disparar um disjuntor se a própria energia que ela controla está em crise? Pois é, tem um segredo aí que a mantém de pé. E a resposta para esse mistério é o serviço auxiliar. Vamos entender isso direito. Ele é, basicamente, o sistema de suporte à vida da subestação. A gente não está falando daquela alta tensão que chega na nossa casa, não. É energia interna, a que alimenta o cérebro e os músculos da instalação. Sem esse sistema, olha, a subestação pode até estar energizada, mas ela fica completamente cega e sem controle nenhum. E o mais legal é que esse sistema tem duas faces, como se fossem duas personalidades que trabalham juntas. A corrente alternada, que a gente chama de CA, e a corrente contínua, a CC. Cada uma tem uma missão totalmente diferente, mas, no fim, as duas são absolutamente vitais. Bora ver como essa divisão funciona. Para ficar bem claro, imagina assim. A corrente alternada é a equipe de serviços gerais da subestação. Ela cuida da iluminação, das tomadas, do ar-condicionado, sabe, coisas do dia a dia super importantes, mas que não são para a hora da emergência. Agora, a corrente contínua, essa é outra história. Ela vem de um banco de baterias e funciona como o cérebro e os reflexos. É a CC que alimenta as bobinas que disparam os disjuntores, os relés que detectam as falhas, os alarmes, todo o sistema de controle. É a energia de segurança que entra em ação quando todo o resto já falhou. E é aqui que a coisa fica séria. Porque se o sistema de corrente contínua falhar, a subestação fica indefesa. Totalmente indefesa. Ela até pode detectar um curto-circuito, mas ela não tem força, não tem energia para operar o disjuntor e isolar o problema. É como ver um perigo chegando na sua direção e ficar paralisado, sem poder reagir. A consequência disso é imediata e pode ser catastrófica. Bom, justamente por ser tão, mas tão crítico, o serviço auxiliar não é igual em todo lugar. A confiabilidade dele, a robustez, tudo isso depende da importância da subestação que ele protege. O projeto para uma subestação pequena que atende um bairro é bem diferente daquele para um nó estratégico do Sistema Elétrico Nacional, por exemplo. E essa diferença fica bem clara aqui. Numa subestação mais simples, a configuração é básica. Um transformador, um retificador, um banco de baterias. Funciona. Mas se uma dessas peças falhar, o sistema inteiro para. Agora, nas subestações realmente importantes, a palavra mágica é redundância. É basicamente ter dois de tudo. Se um transformador para, o outro assume na hora. Se um retificador precisa de manutenção, o segundo está lá, garantindo a operação. O projeto já parte do princípio de que falhar simplesmente não é uma opção. Mas é claro que não adianta ter o melhor projeto do mundo se ninguém cuidar dele, né? Construir um sistema forte é só metade do caminho. A outra metade é a vigilância constante, o monitoramento e a manutenção que garantem que ele vai estar lá prontinho para agir no momento exato em que for preciso. É como se fossem os sinais vitais do serviço auxiliar. A equipe de operação fica de olho o tempo todo na tensão das baterias, na corrente de carga, na temperatura, no status dos retificadores. Qualquer alarme que soa, principalmente uma queda de tensão na parte de corrente contínua, meu amigo, é alerta máximo. Todo mundo ali sabe exatamente o que está em jogo. Para a gente ter uma ideia de como isso funciona na prática, imagina que o transformador auxiliar principal precisa de manutenção. Não dá para só chegar e desligar, de jeito nenhum. O procedimento é super metódico. Primeiro, a equipe verifica a fonte reserva. Depois, a carga é transferida para essa fonte, com todo o cuidado do mundo. E só quando eles têm certeza de que o sistema está estável na nova fonte é que a principal é desligada para manutenção. Cada passo é friamente calculado para que a subestação nunca, jamais fique cega. Ok, mas e o outro lado da moeda? O que acontece quando esse sistema é deixado de lado? O que acontece quando o nosso herói anônimo começa a cansar? É aí que mora o perigo. Um perigo que muitas vezes cresce em silêncio até que já é tarde demais. E olha, as causas de falha mais comuns quase sempre vêm da negligência. Coisas como baterias que não são inspecionadas direito, retificadores com a tensão errada, ou até um simples parafuso frouxo num terminal. Parecem detalhes bobos, né? Mas são detalhes que podem derrubar um sistema que custa milhões. O que os especialistas apontam é que muitas das grandes crises em subestações começam com um simples descuido no serviço auxiliar. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. É essa aqui.
O serviço auxiliar é o sistema de sobrevivência da subestação. Ou seja, não é um apoio, não é um extra, é o sistema de sobrevivência. É o que mantém a subestação de pé no pior cenário que a gente possa imaginar. E aqui a gente chega na consequência final disso tudo. Um evento simples, tipo um galho de árvore que encosta numa linha, deveria ser uma coisa de rotina. Mas, se o serviço auxiliar falhar bem nesse momento, a subestação não consegue se proteger. E aí, o que era para ser rotina vira um curto-circuito gigante, capaz de destruir equipamentos caríssimos e causar um apagão enorme. Para fechar, fica essa imagem poderosa. Sem o seu serviço auxiliar, uma subestação vira apenas um conjunto energizado sem controle. Pensa nisso. Sem seu cérebro e seus reflexos, aquela estrutura imensa, com toda a sua potência, se torna só um gigante perigoso e adormecido. É um monte de equipamento com energia, mas sem nenhuma capacidade de controle, de proteção ou de comando. E isso tudo acaba levando a gente a pensar. O serviço auxiliar é um desses sistemas invisíveis que trabalham o tempo todo para garantir que a luz acenda quando a gente aperta o interruptor. A pergunta que fica é: quantos outros sistemas como esse, quantos outros heróis anônimos estão aí trabalhando em silêncio nos bastidores só para que o nosso mundo moderno simplesmente funcione? Fica aí a reflexão. Agradeço a companhia